Happy Hour está de volta com o nosso colunista de cultura pop, Alex Cavalcante, falando sobre encontros improváveis do mundo pop. Aquelas coisas que são mais estranhas que a ficção. Gretchen com Katy Perry, Gretchen na Netflix, Rita Cadillac na Netflix, Madonna escrevendo livro para criança, que a gente vê, é babado. E agora a gente fala, o encontro da literatura. Gente, eu não tinha a menor noção. É uma história super interessante que quase ninguém conhece. Que é a relação de Guimarães Rosa, escritor, né, um dos escritores mais premiados do país. Membro da Academia Brasileira de Letras, escreveu assim, histórias que são fundamentais para a literatura, como Grande Sertão Veredas, que várias histórias dele já foram adaptadas para a TV, para o cinema também. Ele tem uma relação de luta contra o nazismo. Gente, eu nunca tinha ouvido falar essa história. Pois é. A formação dele, se eu não me engano, é uma coisa nada a ver com literatura. Eu acho que ele era médico e no comecinho da carreira dele, ele foi nomeado, ele é mineiro, né? Foi nomeado para ser um dos cônsuls do Brasil na Alemanha, na época do regime de Hitler. Então ele morava, acho que era em Hamburgo, que é uma cidadezinha lá perto, no litoral da Alemanha. E assim, naquela época, né, enfim, o nazismo acho que dispensa apresentações. Todo mundo sabe o que aquele regime fazia com as pessoas. E muitos judeus naquela época, antes mesmo da guerra ser decretada, eles já estavam fazendo perseguições. Então, assim, as pessoas, por serem judias, elas tinham que ser identificadas no passaporte mesmo. Tinha um J bem grande, que era para isso que era para identificar, para os outros governos identificarem as pessoas que eram judias e os que eram simpatizantes, e os governos que eram simpatizantes da Alemanha não acolherem aquelas pessoas, né, no país. E ele, assim, ciente disso, ele e várias pessoas do Corpo Diplomático Brasileiro emitiram vistos de turista para que as pessoas pudessem vir para o Brasil, né? assim, salvar suas vidas. Tanto é que muita gente... Quem ficasse lá ia... Exatamente. As pessoas iam ser deportadas para os campos de concentração e acabavam morrendo. E essa história virou documentário. Vamos ver um trechinho aí de Outro Sertão. Muito interessante, ó. Bacana. O premiado, como o Alex falou aqui, o premiado escritor brasileiro, ele foi cônsul na Alemanha, né, durante o regime de Hitler, e ele ajudou a salvar muitas vidas, dezenas de judeus, porque eles receberam vistos para o Brasil, conseguiram vir para cá, e essa história ela é quase desconhecida. Sim. E aí a gente está vendo... Esse documentário, ele é super premiado, são 2 diretoras mineiras, e ele está em cartaz aqui em João Pessoa, lá no cinema do Espaço Cultural, acho que até semana que vem. É mesmo, as pessoas podem vir, tá em cartaz de João Pessoa. Sim. Outro Sertão, gente, fantástico. E assim, o incrível dessa história é que assim, eles, no documentário, eles entrevistam, os diretores entrevistam várias pessoas, esses 2 que estão falando, essa senhorinha, ela teve o visto emitido e a vida dela foi salva através disso. Inclusive, ela arriscou a própria vida, porque naquela época, o governo brasileiro, o Getúlio Vargas era o presidente e ele era um ditador, né? Não tinha eleição. Tinha uma ditadura, e ele né, era no muito Brasil. Simpático ao nazismo. Apesar de quando o Brasil declarou guerra, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra, né, o governo se aliou junto na oposição à Alemanha. Apesar de o governo ele ter várias coisas similares em relação ao governo alemão. Inclusive, vários memorandos foram emitidos para o governo brasileiro, para o Itamaraty naquela época, ameaçando ele, dizendo que se ele não mudasse essa postura, ele ia sofrer represálias. E assim... Tanto é que ele passou, antes quando o Brasil declarou guerra para a Alemanha, ele passou quase 100 dias preso numa prisão lá na Alemanha, antes de ser deportado e voltar para o Brasil. E a gente se torna ainda mais fã, né, desse autor do Guimarães. E é interessante, assim, para você ver como no Brasil as coisas são complicadas, né, assim, tem falta uma série de informações. Sim. Você vê que esse encontro deveria ser altamente noticiado, as pessoas deveriam saber, as pessoas deveriam até comemorar. Sim. Porque a gente vê aí comemorações, feriados, coisas que não tem mais nem sentido. Sim, exatamente. E você vê um escritor que, além de ter feito história na literatura, ele também salvou vidas, ele participou de uma forma positiva de um período negro, né? Ele era muito fã, assim, da cultura alemã, de autores, de diretores, de músicos, e ele falava alemão fluentemente. E por essa atuação lá nos anos antes da Segunda Guerra Mundial, ele foi altamente homenageado depois. Nos anos 60, no documentário até mostra uma entrevista que ele concedeu numa emissora lá alemã,
em que ele fala isso, dessa época da fase da Então vida dele. pesquisem, eu tenho certeza que também na internet deve ter como você chegar a este documentário, Outro Sertão, vale a pena ir assistir, eu vou assistir também. Até semana que vem tá em cartaz aqui em João Pessoa, Aqui em João lá no Pessoa, Cine Banguê, você no pode Espaço ver Cultural. no Cine Banguê, tá vendo, Alex? Com informações. Vamos para outro encontro improvável. Alex, Elvis Presley com Richard Nixon. O que aconteceu? Como é que foi isso, esse encontro Então, do rei do rock com o rei do conservadorismo, um dos presidentes mais detestadas da história americana. mais conservadores, Sim. né? Foi bem interessante essa pegada. Porque se fosse com outro, tipo Kennedy, Sim, que tinha exatamente. uma pegada mais pop mesmo, mais com Nixon, né? Sim. Se o Donald Trump e o Bush são detestados hoje, o Nixon era muito maior. Assim como você falou, né? A gente está vendo cenas, ó, antes de você comentar, a gente está vendo cenas do filme, porque esse encontro, ele rendeu o filme Elvis e Nixon, Sim. que é recente, né? Foi lançado em 2016, né? Sim, exatamente. Que traz aí o Kevin Spacey. O Kevin Spacey, no papel do Nixon, ele fez Nixon. Beleza Americana. O outro ator que contracena com ele, que faz o Elvis, é maravilhoso, Michael Michael Shannon, Shannon, né? que fez Animais Noturnos. E tudo começou assim, ó, na manhã de dezembro de 70, o rei do rock, ele surgiu no gramado da Casa Branca e solicitou uma reunião com o homem mais poderoso do mundo. Foi basicamente assim, quero conhecer o presidente. E o mais engraçado disso é que justamente um era o oposto do outro. O Elvis, ele era tipo um sex symbol, era o cara considerado tipo o maior roqueiro naquela época. E o Nixon era justamente o oposto disso, era um político de carreira, ele era super conservador. Como você falou, né, tudo que o Kennedy representava, aquela coisa de juventude, de revolução, de mudança, o Nixon era o oposto mais midiático, disso. né? Sim. E o Nixon mais... Ele era antipático, ele era aquela pessoa que estava ali atrás, fazendo aquelas manobras políticas, tanto é que ele foi o único presidente americano, se eu não me engano, até hoje, que passou por um processo de impeachment. Nos anos 70, se descobriu um grande escândalo, que foi o escândalo Watergate, que é mostrado em outros filmes também, e que obrigou ele a renunciar. E fiquei curiosa para assistir, ó, porque esse filme ele relata a história não contada por trás desse momento revelador, ainda que humorístico, né? Que vai ser para sempre imortalizado no material fotográfico mais requisitado Sim, da do história Arquivo dos arquivos Nacional americanos. dos Estados Unidos. Ou seja, todo mundo quer ver esse encontro inusitadíssimo de Elvis Presley. E o que é com mais Richard engraçado Nixon. é que, assim, que o filme, na verdade, ele só mostra de fato o que aconteceu. O Elvis, naquela época, assim, ele já estava meio que, na verdade, numa fase de, assim, caminhando para a decadência, caminhando para o ostracismo. Ele estava muito louco, assim, ele era viciado em álcool, né, viciado em tava droga. numa fase já quase perto de E ele procurou o partir Nixon, dessa... procurou Se bem o que o presidente. Elvis não morreu até hoje, né? Sim, ninguém sabe, na verdade, né? Vai que ele tá por aí. E assim, ele procurou o Nixon, procurou o presidente para solicitar um cargo de agente do FBI. Gente, Imagina que isso. viagem Que foi viagem. essa? O que, que ele usou nesse Ele dia? tá muito pancada na cabeça, né? Eu acho que foi mais do que pancada. Mas a gente vai entrar nesse assunto. O filme tá disponível no serviço de streaming, tem DVD já, se eu não me engano, também. Elvis e Nixon, Vale super a pena outra assistir. dica. Menino, você hoje tá com as dicas assim fantásticas, uns encontros de fato muito Não sou interessantes. só um rostinho bonito, né, querida? Não é, ele usa isso aqui, né? Vamos combinar. Sou louro, mas não sou burro. É. Vamos para outro, vamos partir para outro. Salvador Dalí, um dos pintores, Maravilhoso. um dos principais pintores, né, do século XX da história, né? Um trabalho surrealista, super conhecido por esse bigodinho dele, né? Quem não se lembra, né, dessa Sim. pegada bem surrealista mesmo. Aí a gente está vendo ele como garoto propaganda. Sim, da As Lanvin, pessoas que é uma pagavam ele para fazer publicidade. Sim. Ele já, como eu disse, né, quando a gente estava conversando nos bastidores, ele foi garoto propaganda nos anos 60, ele era uma grande figura pop, né? Então, assim, ele vendeu desde chocolate, como aquela primeira campanha que a gente viu, que era da Lanvin, que é uma marca francesa. Gente, olha esse comercial. Ele vai lá e vem como se fosse matar, mas ele tá pintando a mulher. Sim. Ele é conhecido, né, ele é por um pintor surrealista. Então, assim, sempre as propagandas, as colaborações que ele fez com a indústria de publicidade tinham essa vibe de trabalhar uma coisa bem diferente, uma coisa bem malucona. E que, na verdade, são propagandas, são campanhas que até hoje elas são referência. Referência para publicidade, né? E para a carreira dele. O cara é... Eu acho que tem que ser meio doido para ser genial, né? Sim. A A pessoa loucura, ela tem um traço de genialidade também, né? O inverso. E- E assim, o Salvador Dalí, na verdade, ele é um artista super importante, porque, na verdade, ele foi um dos pioneiros para essa figura de artista multifacetado, como a gente vê hoje. A gente vê artista, por exemplo, pintor atuando, pintor escrevendo. Ele participou de filmes Sim. e tudo, né? Nos anos 30, quando o movimento surrealista estava no auge, ele era bem famoso, ele foi um dos primeiros artistas a colaborar com o universo da moda. Tem uma estilista que é hoje super famosa, a Elsa Schiaparelli, que ela era italiana e era radicada em Paris.
E, na verdade, ele assinou várias colaborações com ela. Ele fez coleções, estampou tecidos, ele desenhou peças que depois ela executou e que foram grandes best-sellers. E a relação da arte com a moda rende coisas maravilhosas, né? Uma das grandes inspirações para o universo do estilismo. Então, olha aí, Salvador Dalí, a gente não sabia, a gente pensou que ele era só um pintor genial. Só louco, não era. Mas ele era também garoto propaganda. E para finalizar, vamos mostrar algumas fotos de encontros dos quadrinhos. Sim. Várias coisas. O mais interessante que eu achei foi esse primeiro aí. Encontro do Superman com o Muhammad Ali. Isso foi em 70. Assim, porque esses encontros de super-heróis não são novidade, né? Eles se encontram. Esses até remakes, essas releituras desses filmes de super-herói, né? Todos estão se misturando. Mas, né? De repente, quando a gente vê, fica uma coisa bem... acaba sendo inusitado, porque... Sim. A história desse quadrinho aí é interessante, porque a Terra estava sob a ameaça de uma invasão alienígena. E precisavam pegar duas grandes forças do país. E juntaram o Super-Homem com o boxeador Muhammad Ali, que estava no auge da carreira. E fizeram uma historinha aí, e foi um encontro dos quadrinhos. Então, outro encontro inusitado. Personagens, um super-herói do mundo real e o super-herói da cultura pop. Aí ficou de registro nos anos 70. Vamos ver outro encontro, já não tão assim, do Superman com o He-Man. Sim. A gente queria sempre... Tem outros também, tem aquele dos vilões também. A gente sempre fica imaginando, eita, será que quem ganha, o He-Man ou o Superman? O fã pensa nisso, né? Tanto é que tem filmes atuais, agora recentes, por exemplo, do Alien com o Predador, né? Os dois grandes monstros. O Fred com o Jason. O Fred que a gente vai mostrar. Esse é de 82, é esse encontro do Superman com o He-Man. Vamos ver outro encontro aí que a gente nunca imaginou, de desenho. A turma do Scooby-Doo com o Batman e Robin. Maravilhoso. Você não lembra desse episódio, que ele é de 72, você não era nem nascido. Quando eu era criança eu assisti. O Scooby-Doo é velho pra caramba, né? Então... do nosso tempo, o Scooby-Doo. A gente assistia quando era criança. Não, a gente assistia. Mas, assim, não em 72. Sim, não. Não era nascida, gente. Então é isso. Ó, o Batman e o Robin visitaram o Scooby-Doo em 72. Que legal, né? E o bacana desses desenhos, que como você falou dos anos 70, então tinha aquela vibe bem inocência, aquela coisa... São os melhores. Gente, não se fazem mais desenhos como antigamente. Não adianta. Pode fazer o que for. Como é que é o nome desses desenhos de hoje? Peppa Pig, essas coisas. Peppa Pig, muito melhor do que passado. Godzilla com King Kong. Quem ganha, será, hein? Então, esse é aquele caso que assim, é tão trash, tão ruim trash, que fica bom a história. Que fica engraçado. Isso foi em 62, né? Eles se encontraram no Japão. A gente vê até aí uma construção japonesa. Sim, ambos são criações japonesas, né? Inclusive. E King Kong com Godzilla. Eu não sei quem ganhou aí, eu vou atrás de saber. Eu torço pro King Kong, eu gosto dele. Robocop com o Exterminador do Futuro. Pegaram duas coisas mais tecnológicas, né? E fizeram um quadrinho em 92. Fizeram esse encontro aí do Robocop com o Exterminador. Eu lembro que isso é uma coisa assim, bem mais antiga da cultura pop. Podia fazer um filme desse encontro, né? Esses encontros, na verdade, eles já acontecem bem muito tempo. Eu lembro que assim, quando o cara que escrevia o Sherlock Holmes, um escritor inglês, ele era vivo, tem um escritor francês que ele pediu autorização lá do Conan Doyle, que era o autor do Sherlock Holmes, para colocar o Sherlock Holmes numa das histórias dele. O cara não autorizou, ele acabou fazendo uma paródia do personagem. Foi bem engraçado. Você vê que é uma coisa que não vem de hoje, né? Vem não. Vamos mais... A próxima que nosso tempo está finalizado. Tartaruga Ninja com os Power Rangers, menino. O supra-sumo do kit. Isso é da nossa época aí mesmo, 97, 98. Qual os Power Ranger tu queria ser? Eu queria ser a rosa. Eu queria ser o vermelho. E as tartarugas ninjas se encontraram. E bombou, viu, na audiência, esse encontro de, sei lá, super-heróis bizarros. Super-heróis bizarros, justamente. Esses filmes agora da Marvel, da DC Comics também, que estão reunindo, né, todos os personagens. Mas, não é igual. Vocês não vão ver de novo a mesma, não vai ter a mesma graça. E para finalizar esses encontros, o que o Alex já falou, Fred com o Jason. Fred que a menina, eu morria de medo desse personagem. É o pior, que eu acho. Porque o Fred era no sonho, a gente já ficava com medo de dormir. Exatamente. E a cara dele é uma coisa que acho que se apavora qualquer dermatologista, né? Só que o filme foi um fracasso, né? Vamos combinar que esse encontro não rolou. Eles não souberam fazer direito. Sabe o que eu acho que faltou? Faltou um roteiro bom, na verdade. A ideia é boa, mas não convenceu. Não convenceu. Então é isso, muito legal. A gente aprendeu muita coisa hoje. Foi de música, de Gretchen, de Madonna.
Salvador Dali, a história do Guimarães Rosa, que eu achei fantástica. Alex, prazer ter você aqui hoje no programa. E a gente vai pensando em outros, você sempre pra mostrar mais cultura pop para esse povo. Sigam Monsieur Cavalcante no Instagram. Sigam Clara Torres, @Clara Siga Torres também Clara Torres. E a gente vai postar, tá, no YouTube, este programa para você ver aí depois, se você quiser. É só ir lá no nosso canal no YouTube, Happy Hour com Clara Torres. Beijo, Alex. Beijo pra você. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blur,